missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com a cruz. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. A exemplo do próprio Jesus de Nazaré, o Cristo, que é o enviado do Pai, o grande missionário, também nós nos colocamos no seu segmento. E o que nós vamos aprender, em primeiro lugar, é que a vida é missão. Nós somos cristãos batizados para sermos enviados em missão, para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Daí a importância para quem está em processo de formação, da formação presbiteral, os nossos seminaristas, que vivam intensivamente essa experiência de ação missionária, para que possam ir ao encontro das pessoas, não tanto com a preocupação de levar, mas sobretudo de se enriquecerem com a experiência de vida, da luta, das dores, das resistências, das tradições, da maneira como o povo vive a sua fé e de maneira muito particular aqui nessa região do Vale do Jequitinhonha. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar. Nesta segunda experiência missionária com seminaristas, promovida pela Diocese de Araçuaí, nós conversamos um pouquinho sobre a importância de uma formação presbiteral em chave missionária, entendendo a experiência missionária como um paradigma para a formação. A renovação da igreja, como desejou o concílio e como pede o próprio Jesus no Evangelho, depende dessa ampliação da consciência missionária. E os candidatos ao ministério ordenado precisam ser formados desde cedo nesta lógica, entendendo que o ministério, a evangelização, a pastoral, enfim, tudo na vida da igreja deve ter como marca principal e essencial a missão. Como ensina o concílio, a natureza da igreja é a missão. Se ela deixa de ser missionária, ela deixa de ser a Igreja de Jesus. E essa experiência com os seminaristas quer, portanto, fortalecer essa consciência, disseminar essa consciência entre os formandos e candidatos ao ministério presbiteral. Uma formação presbiteral em chave missionária. Essa é a oferta da experiência com os seminaristas que a Diocese de Araçuaí promove mais uma vez esse ano. O lema escolhido para a experiência deste ano é recolhido do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Somos muitos membros, mas um único corpo. Isso porque, como diz o documento de Aparecida, a missão está em vista da comunhão e a comunhão favorece a missão. Então a experiência missionária quer ser um fermento de comunhão na paróquia de Berilo e para todas as comunidades. Comunhão que é fruto, sobretudo, da ação misteriosa e potente do Espírito, que distribui os ministérios, que distribui os carismas na sua diversidade, mas que nos congrega a todos pelo elo, pela força do amor, caridade, que para nós cristãos é uma pessoa, Ele mesmo, o Espírito Santo de Deus. De força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente. A minha oração, a minha expectativa e a minha oração antes da missão, eu pedi ao Espírito Santo, me surpreenda, Espírito Santo me surpreenda. Essa era a minha oração antes da missão e de fato o Espírito Santo consegue nos surpreender sempre, E eu vi com uma expectativa muito boa de poder estar presente na realidade deste povo que luta, deste povo que se dedica no seu trabalho do dia a dia. E realmente essa experiência se confirmou ao longo desta semana em que estive participando com a comunidade Mocó dos Pretos e Alto Catitu, que são comunidades quilombolas.
Para nós agostinianos da província Nossa Senhora da Consolação do Brasil, foi uma alegria muito grande participar dessa segunda ação missionária com seminaristas aqui na Diocese de Araçuaí. As expectativas eram muitas desde o início na preparação para essa experiência, até porque com a nossa presença no município vizinho, em Chapada do Norte, a gente já conhece um pouco da realidade da Diocese e sabe que é uma terra fecunda e propícia para a ação missionária e, sobretudo, para o desenvolvimento e a formação dos futuros religiosos. Encontramos aqui, em Berilo, diversas experiências, partilhas, encontros, desafios, e tudo isso colabora enormemente para a formação, para a vida religiosa, presbiteral, colocando a cada um de nós no limite da existência humana, mas, sobretudo, na experiência e na acolhida da graça de Deus, que chama e envia a todos nós. Deus me digitou, não entendo. Ana e Joana e Faustina, Deus primeiro instante, soceiro, amém. Amar Jesus, José e Maria, Jesus dou no meu coração e a minha alma. Vós estimes com piedade na última agonia. Doce coração de Maria, seja nossa salvação. Pai de nosso no céu, santificado. Pois é, meu nome é Maria Pinheiro de Souza. Maria Pinheiro de Souza. Então, quando a minha mãe veio da Bahia, ela veio com 21 dias de nascida. Ela veio com Cristo, lençóis de Rio Verde. Então, ela veio no Corim. Então, o pai dela que falava para ela como é que foi a vida dele lá na Bahia. E ela, quando ela veio, você sabe que o coelho vem secando de baixo para cima, né? Por isso é que eu falo com eles que ainda vai, se Deus não tiver piedade de nós, vai ter uma fome. E eu não vou cansar nem ele, e outros, mas esses mais novos, Deus e mais nada, só Deus, né? Aí ela, o coelho vinha secando de baixo para cima, então aqueles pocinhos d'água ficavam nesse pé de pau, Então ela veio estendendo, os pais dela, veio estendendo os lenços para a poder beber água. Agora a comida não sabe como é que era. E ela deixou, lá na comunidade dela morava um vizinho dela que era amigo deles, né? Tudo na comunidade só, lá em Conquista. Aí ele ficou 2 meses para trás, sem vir. Aí quando ele veio, ele já veio estendendo o lenço de mão nos poços, para chupar água com canudo, modo os bichos de mosca. E de primeiro não tinha sapato, tinha era chinela de couro de boi. E veio assando a chinela para comer, modo fome. Isso aí, de meu conhecimento, meu crescimento, eu via contando. Aí a casa que nós morava caiu, aí ela, para poder levantar essa casa, nós moramos debaixo de uma toca 4 anos. 4 anos. A toca assim pertinho de onde ela ia construir a casa. Então ela sofreu. Ela sofreu para poder coisa, você sabe, pequena, naquela época, os trem tudo custoso, né? Aí então, ela para levantar esses 4 cômodos de casa, ela ia ganhar dia primeiro na mão dos que sabiam trabalhar, mexer com madeira, que só levantou para ela e rebuçou,
e ela barriou, enxumenteou, e ela barriou tudo de barro. Barriou tudo de barro, até Deus ajudou que levantou. Quando ela acabou de levantar essa casinha, de barriar, aí ela foi acabar de pagar eles. Nós fomos criados naquela comunidade do Monte Alto. Nosso circo que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas, resolveu vender a propriedade, para um grande criamos de gade. Nós partimos para a cidade grande, e a saudade partiu anelado. A lavoura virou colonhão, e acabou-se o meu reino cantando. Esse que me dá um sentimento, nossa, da minha casinha que eu deixei. Estamos na segunda ação missionária para seminaristas na Diocese de Araçuaí, para ser preciso na comunidade Lelivéldia, né, no interior de Berilo, onde estou eu e mais 5 seminaristas. Agora acabamos de fazer uma reunião com os líderes e animadores da comunidade, né. Foi importante essa escuta, não o seminarista chegar, vamos fazendo, não. A importância da escuta, de sentar, escutar a proposta deles e depois lançarmos a nossa proposta. Estão aqui presentes na nossa comunidade 6 seminaristas. Eles vieram fazer as missões, entre elas visitas aos enfermos, animação com as crianças, participação com os jovens, na tentativa de caminharmos juntos e sim somar tudo à comunidade católica de Lelivéldia. Nossa expectativa é que eles nos ajudem muito a caminhar juntos, que tragam mais experiências para a nossa comunidade, que anime os jovens a participar mais e também que nos ajude durante essas celebrações. Muitos membros! Viva Jesus Cristo! Eu tive quase indo para Aparecida do Norte, inclusive na época que eu ia para Aparecida do Norte, eu trabalhava na usina, lá em Taquaritinga, no interior de São Paulo. E eu recebi uma carta de lá do Padre Vitor. Eu gostava muito daquela pregação do Padre Vitor. O Padre Vitor, não sei se você não chegou no seu conhecimento não, né? Ele era um pregador lá em Aparecida do Norte, e que fazia a consagração das 3 horas e tal. Vixe, o Padre Vitor foi um amigo meu. Aí a Aparecida do Norte eu frequentava direto. Aí naquela época eu escrevi para lá, parece que era lá é São Geraldo, né? O seminário, né? São Geraldo, então. Aí, só que a safra já estava terminando, eu peguei e recebi uma carta de lá falando que tinha que levar colchão e tal, para ir. Mas só que estava terminando a safra, eu parti para outro lugar e com aquilo, você entendeu como que é? Aí ficou por aquilo e eu não procurei mais. Então aí eu conheci o Padre Lídio, o Itamar, o Miliano, né, que é da nossa família. Conheci vários padres daquela época mesmo. Não, até hoje eu tenho a minha vocação, igual tá aí, né? Eu sou chamado aqui em vários lugares ainda para rezar o texto. Agora mesmo, no Natal, eu fui em várias casas, fui chamado para várias casas aí, sabe como que é? E sempre eles me chamam, continuam, né? Sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. Já nasci no lar cristão, né? Meus pais, quando eu nasci, já serviam a Deus. Então, eu aprendi a servir a Deus desde criança. E ontem, tive o prazer de receber o missionário Francisco aqui em casa, né? Pessoa maravilhosa. Me abordou na porta com a visita inesperada. Estava numa bagunça aqui em casa, mexendo com construção. E até falei para ele pediu se podia fazer uma visita. Até falei que no momento eu estava bem agarrada, mas que eu podia ficar à vontade para entrar e tal. Mas de repente, assim, eu senti vontade de acolher, porque ele demonstrou, né? Falar de Deus, e falar de Deus é a melhor coisa do mundo. Falar de Jesus Cristo. E eu não vejo motivo da gente, reter de falar. A gente tem que abrir mão de tudo para falar de Deus e Jesus Cristo. Falar do amor de Jesus Cristo, né? Então eu acabei dando um tempinho, dando meus outros afazeres
e dediquei um tempinho para ele. E foi muito bom, porque ele viu o meu instrumento, o órgão. De repente eu descubro que eu conhecia algumas melodias da CCB e pediu para a gente tocar. Soltou um vozeirão, coisa mais linda, cantou com a gente alguns hinos da CCB e através das palavras dos hinos da CCB foi feito automaticamente a oração aqui na nossa casa, onde surtiu muito efeito, trouxe para a gente uma paz maravilhosa. Então foi uma visita maravilhosa, uma experiência muito boa, porque apesar da gente servir em igrejas diferentes, porém nós servimos um Deus só e temos fé. Eu creio que a nossa fé é um Deus só, um Deus vivo, puro, né? E por esse motivo eu estou aqui assim falando que Deus é bom e mostrando assim o quanto é bom a gente ter esses momentos para provar o porquê que Jesus veio na Terra. Nós somos cristãos batizados para sermos enviados em missão, para anunciar, para testemunhar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Daí a importância para quem está em processo de formação, da formação presbiteral, os nossos seminaristas, que vivam intensivamente essa experiência de ação missionária, para que possam ir ao encontro das pessoas, não tanto com a preocupação de levar, mas sobretudo de se enriquecerem com a experiência de vida, da luta, das dores, das resistências, das tradições, da maneira como o povo vive a sua fé e de maneira muito particular aqui nessa região do Vale do Jequitinhonha, com todas as situações que marcam a realidade social e religiosa, mas sobretudo a questão cultural, as tradições que levam também o povo a resistir na sua fé, conservando um testemunho bonito, alegre da fé em Jesus Cristo e do seu amor à Igreja. Então tem sido uma alegria, foi uma alegria participar dessa ação missionária aqui na cidade de Berilo. Depois de uma semana visitando as comunidades aqui da diocese, dessa cidade, foi muito enriquecedor, né? Pudemos encontrar as famílias, as pessoas da comunidade, partilhar um pouco daquilo que nós temos e também daquilo que eles nos proporcionaram. Foi muito marcante para mim a situação da região aqui, conhecer as famílias, ver como eles vivem. Eu sou do Tocantins, então é uma diferença muito grande, mas que a missão ela é igual em todos os lugares, né? A sede de Deus ela é sempre a mesma. Participando dessa segunda ação missionária com os seminaristas, estive na comunidade de Barra do Ribeirão, quando cheguei à casa de uma senhora e ela partilhou comigo, né, que Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário. Isso impulsionou todo o nosso trabalho missionário na comunidade e, de fato, nós fomos visitados pelo Espírito Santo que nos antecedeu naquela comunidade eclesial. Eu tive a graça de participar da segunda ação missionária em Araçuaí. De início eu estava muito ansioso, pois as missões sempre são marcos especiais em meu processo vocacional. Elas sempre me ajudam muito a rezar e discernir o chamado de Deus em minha vida. Com isso, fui para a comunidade de Lelivéldia, juntamente com outros 5 seminaristas, na qual eu tive a graça de conhecer vários jovens, na qual eu vou pontuar um em especial, que se chama Carlos Eduardo. É um dia de visita, após várias visitas, após ter visitado tantas casas, quando eu fui me despedir dele, eu pensando que eu havia incomodado a rotina de férias, aquilo tudo, eu fui falar com ele: muito obrigado, Carlos, pela sua ajuda e pelo seu apoio. Ele virou para mim e falou: eu que te agradeço. Naquele momento, de início, eu fiquei sem reação e depois eu pude entender e aí eu pude também ter claramente qual que foi o grande aprendizado, o grande significado dessa missão em minha vida, de forma muito especial na minha vocação chamada ao ministério ordenado, que foi fazer amado por toda parte o Sagrado Coração. Ou seja, propagar o amor de Deus a partir dos exemplos, a partir das atitudes e a partir do testemunho de fé. Através da fé simples do povo, nós podemos ver que
essa fé, mesmo pequena, mesmo simples, é muito eficaz, né? Através dessa oração, através dessa devoção da piedade popular, eles conseguiram alcançar a graça, o consolo de Deus, e isso inspira a nossa fé. A fé simples do povo inspira muito a nossa fé e a nossa caminhada. A termos um coração simples, termos um coração humilde, aprendemos muito com o povo nessa realidade. Destaco nessa experiência missionária o fato de ter convivido com seminaristas de outras dioceses e também de outras congregações. Eu fiz missão no bairro de Lelivéldia, um distrito aqui da cidade de Berilo, e também na comunidade do Alegre. Pude ter contato com seminaristas do Rio de Janeiro, também de Santa Catarina, de outras regiões de Minas Gerais e também de Tocantins. Essa ação missionária, mais especificamente falando aqui, promovida pela Diocese de Araçuaí, nos concedem essa graça de podermos interagir com realidades diferentes, com pessoas de lugares diferentes. Então esse intercâmbio para a nossa formação humana e também para a nossa formação enquanto futuros presbíteros é algo que nos ajuda bastante. Perceber como a nossa presença, como a nossa atenção, como o nosso testemunho, enfim, toca a vida das pessoas, né? Nós tivemos um momento com as crianças no sábado, na comunidade Lelivelde, onde eu estive, e durante a semana eu estava avisando nas casas, né? Eu estava avisando nas casas que teria esse encontro. E lembro que eu fui numa casa muito, muito pobre, uma situação bastante precária, uma situação não só, né, enfim, de estrutura física, mas de estrutura humana também, muito precária. E quando as crianças quando eu fiz o convite para as crianças, que nós teríamos esse encontro de brincadeira, de motivação para elas, né, as crianças pularam de alegria, de fato, assim, pularam de alegria. Aquilo me tocou tanto, assim, porque são crianças que talvez nunca tiveram alguma oportunidade nesse sentido, que com a nossa presença puderam ter. E também as experiências diversas nas casas de uma fé inabalável, uma confiança inabalável em Deus que nos ajuda a perceber também como nós somos limitados, quantas vezes nós, mesmo seminaristas, mesmo na caminhada vocacional, às vezes nós não temos tanta confiança, tanta fé em Deus como este povo teve. Enviai, Senhor, muitos operários, pois a messe é grande e poucos missionários. Enviai, Senhor, muitos operários, pois a messe é grande e poucos missionários. Enviai, Senhor, muitos operários, pois a messe é grande e poucos missionários.